Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo passado nós falamos a respeito de briefing e de como o briefing é importante para o roteiro. Nesse vídeo aqui eu vou comentar com você alguns conceitos que eu aprendi a respeito de trilha sonora e a diferença que ela faz dentro dos nossos projetos. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou falar de forma mais aprofundada na minha Masterclass. Ela é gratuita e eu vou deixar o link dela aí na descrição. Então vamos lá para o conteúdo. Trilha sonora é uma das partes mais importantes aí do vídeo, né? A gente vai entender um pouquinho por quê e comentar alguns conceitos, algumas ideias aí que eu fui aprendendo a respeito disso ao longo do tempo. Então, uma trilha, tem essa frase aqui que fala, né? Uma trilha errada, ela pode destruir visualmente uma edição. Já a trilha certa, ela pode transformar um corte muito simples em algo excelente, em algo com excelência, né? Que toca ali o coração de quem está assistindo. Isso é muito interessante da gente ver como que a trilha sonora consegue ter esse peso dentro do vídeo. Mas algo para a gente pensar aqui, o que caracteriza uma trilha correta para o projeto? Vou deixar essa provocação para você aqui agora. Pensa aí um pouquinho, o que caracteriza uma trilha correta? O que é ter uma trilha correta para o seu projeto? Dentro disso tem dois pontos importantes aí para a gente falar, que é a intenção e a conexão. E é muito legal da gente pensar, né, nesses dois pontos aí quando a gente fala a respeito de trilha sonora. Vamos para o primeiro aí, a intenção. Quando falamos sobre música adequada, não é necessariamente sobre BPM, batimentos por minuto, ou o ritmo dela. É sobre intenção. E intenção quer dizer o quê? Qual o propósito de escolher aquele determinado ritmo ou aquela determinada música em específico? Porque você gosta dela, porque tem algum significado com a história. É legal pensar em todas essas coisas, né? O que é importante não é a gente pensar se a música é a música certa ou errada, ou bonita ou feia. O que é muito importante é a gente pensar se a música que a gente escolheu, ela funciona ou não funciona para o projeto. Então é uma visão bem pé no chão mesmo, bem fria a respeito daquela música. É muito além disso, do ritmo, se ela é bonita, se é feia, e está muito além do seu gosto pessoal, do meu gosto pessoal para o projeto. Mas sim, claro que o gosto pessoal influencia. É importante a gente ouvir todo tipo de música para refinar o nosso conhecimento, refinar o nosso gosto musical, ter coerência, tudo isso, ter bom senso, mas além de tudo isso, é entender de forma bem pé no chão mesmo, bem madura, se aquela música funciona ou não funciona para o meu projeto. E a gente chega no segundo ponto, que é a conexão. E como que a gente vai saber se essa trilha funciona ou não funciona para o meu projeto? Como que eu vou ter esse discernimento? É uma pergunta legal de se fazer, que é a conexão. A trilha, ela precisa estar conectada com o briefing e dar ritmo ao roteiro. Então a gente cai na história do briefing de novo. O briefing vai determinar isso. E o briefing vai ajudar a gente a discernir se aquela trilha que a gente está escolhendo, se aquela direção que a gente está indo, está fazendo sentido para o nosso projeto, se vai funcionar nele ou não. Então é algo da gente pensar. Então a trilha, ela precisa estar conectada com a história. E uma das maiores escolas que eu tive na área de edição de vídeo foi editar casamento. Editar casamento me ensinou muito a lidar com todo tipo de situação, desde a construção dos vídeos à escolha de trilhas sonoras. Aprender a lidar com vários tipos de trilhas que estavam acima do meu gosto pessoal, né? Porque tinha que respeitar ali o gosto dos noivos, né? Principalmente das noivas. Mas assim, as músicas precisavam estar conectadas com a história do casal. E tem uma história muito interessante que me ensinou muito, tem o antes e depois desse casamento. Foi um casamento que, para mim em particular, teve um significado bem especial, que até então na produtora a gente tinha o hábito de escolher muitas músicas em inglês, porque soa bem, né? Soa legal, tem bons ritmos, a própria maneira da pronúncia das palavras, assim, soa bem, mesmo que a gente às vezes não entenda a tradução ali 100% do que está sendo cantado, mas acho que todo mundo canta alguma coisa em inglês aí no Enrolation, né? É porque soa bem, agrada, e tornava o vídeo muito mais fácil de construir. Só que esse casamento em específico, os noivos sugeriram, a gente fazia um briefing ali, e nesse briefing os noivos sempre sugeriam várias músicas, né? A gente tentava descobrir o gosto musical deles, e esse casal em específico, as músicas que eles apontaram para o casamento deles eram todas em português, e isso chamou muita atenção da gente, né? E foi o primeiro trailer e o primeiro
primeiro vídeo completo que a gente fez nessa ocasião, inteiro construído com músicas em português. Mas por que que esse vídeo deu tão certo? Por que que a construção dele ficou tão legal a ponto deles aprovarem de primeira o vídeo do casamento deles? Porque além das músicas serem muito bonitas, elas tinham total conexão com a história que eles contaram pra gente. A gente fazia uma entrevista com os noivos e construía ali como se fosse um mini doc deles, o casamento no formato de documentário, e as músicas tinham muita conexão com a história deles, que era um casal que se conhecia desde criança e tudo. Mas pra mim me marcou porque quebrou um paradigma na minha cabeça, assim, com músicas em inglês, e foi um primeiro evento que a gente construiu ele inteirinho com músicas em português, e ficou muito bom, ficou com um ritmo bom, ficou conectado ali com a história do casal. Então esse vídeo em específico me ensinou muito em relação a isso, da trilha, da importância dela ter conexão com a história que está sendo contada, e da trilha funcionar ou não funcionar no vídeo, e dela estar acima do meu gosto pessoal, da maneira que a gente costumava escolher as músicas para os eventos até então. Então, para a gente fechar e responder a pergunta, a provocação lá do início do vídeo, né? O que caracteriza uma trilha correta para um projeto? Vai ser aquela trilha que mais vai funcionar para ele e vai estar muito além do seu gosto pessoal. É muito além dela ser feia ou bonita. A trilha correta para o projeto, né, vai ser aquela que vai fazer sentido para a história que você construiu e vai estar conectada com o roteiro que você fez.